a gente está aqui. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para mais uma ação do Ocupa Cidade no nosso território Pirituba-Jaraguá. E é um prazer a gente poder estar compartilhando esses dias, esses 3 dias, né? Essa ação do Ocupa Cidade, ela surgiu de uma articulação entre diferentes atores, tanto trabalhos que são feitos em equipamentos públicos, escolas, secretarias de assistência social, da saúde, da cultura, outros coletivos culturais que não são organizados dentro dos equipamentos públicos prioritariamente, mas que também se articulam, né, com bibliotecas, com outros espaços. A gente também tem a participação dos movimentos sociais, da universidade. Então, esses dias estão sendo muito intensos, né? A gente teve ontem várias ações, hoje também, e amanhã será o 3º e último dia dessas programações. Vocês podem acompanhar, né, essas programações pela página do Ocupa Cidade, e também eu gostaria de pedir a contribuição de uma vaquinha que a gente está fazendo aí, que a gente colocou o link na página do Ocupa Cidade, para a gente poder apoiar a participação dos coletivos culturais, vários deles com programação amanhã, né, o dia todo. Então, hoje, nós temos várias programações que estão publicadas lá na página, já tivemos de manhã, estamos tendo 2 mesas agora, né, concomitantes, e à tarde e à noite ainda temos mais ações. Eu estou muito feliz de poder participar desse processo, né, com uma possibilidade muito rica da gente compartilhar e aprender. Para a mesa de agora, nós temos a participação de uma experiência de uma escola estadual, que fica na região do Jaraguá. E para essa conversa, né, nós convidamos a diretora da Escola Estadual de Ecupé, Ambá, Arandi. O nome da diretora é Jatiaci Fernandes Martins, né, a Jati. Nós vamos conversar agora com ela, e ela vai contar um pouco para nós das experiências dela lá na escola estadual, e pela questão do território, né, de onde fica a escola, tem bastante estudantes, né, da aldeia Guarani, aqui no Jaraguá, e ela vai conversar com a gente um pouco sobre a escola, sobre como a escola está enfrentando essa situação de pandemia, e depois, conforme as pessoas tiverem vontade de perguntar, de fazer comentários, a gente vai lendo o que vocês colocarem aí nos comentários, né, durante a participação, e a gente vai voltar depois para ela comentar também, responder o que for possível dos comentários que forem aí colocados, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação, né, de quem está aí compartilhando esse momento com a gente. Dizer também que essa mesa, essa live vai ficar gravada para quem quiser depois também voltar a assistir, discutir. Então, acho que a gente sabe. Eu vou passar a palavra agora para a Jati, né? Combinei com ela que ela vai falar o tempo que ela achar importante. E junto também com a Jati, a gente tem a participação da professora Eliane Piva, que ela é da EMF, professora Enzo Antônio Silvestrin, né? Ela é professora num período e atua na sala de leitura também, e ela vai trazer para a gente as experiências dela na ação na escola, também relacionada aos trabalhos com a cultura indígena. E então, primeiro a gente vai ouvir a Jati, né? E depois a Eliane também vai falar um pouco com a gente, tá bom? Então, vamos lá, passando a palavra agora para a Jati. Boa tarde, Jati, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você para as pessoas, tá? Ok. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Jatiaci Fernandes Martins, eu sou vice-diretora da Escola
indígena de Ecupé, Umbarandi. Sou diretora desde o ano de 2006, com duas saídas, num período de um ano cada, para ganhar neném, né? Que eu tive 2 bebês durante esse período. Nossa escola ela fica situada na aldeia Tecuaitu, aqui na estrada turística, próximo ao Pico do Jaraguá, né? Nossa escola conta com 227 alunos matriculados. Eu fui convidada em 2004 para trabalhar na parte administrativa dessa escola, da escola indígena, por um professor que no tempo ele era vice-diretor, ele já faleceu, e ele me convidou para fazer parte do quadro administrativo. No tempo, eu ainda não tinha faculdade, estava terminando o ensino médio no EJA, né? E aceitei o convite dele. Saí do serviço que eu estava para entrar na escola para trabalhar junto com ele. 2 anos depois, surgiu a oportunidade de fazer o ensino, o magistério indígena, que é superior indígena, no caso, para os professores indígenas se qualificarem para dar aula. E aí eu participei desse curso pela USP, né? E nós fizemos durante 3 anos um curso para poder lecionar como professor indígena. E em 2006 comecei como vice-diretora já, da parte administrativa para vice-diretora. E durante esse período todo, até agora, foram 2 anos que eu tive fora só para poder ter filhos, né? Que eu quis, durante eles pequenos, ser professora que tinha mais tempo com eles. E a nossa escola, no momento, é esse. São 227 alunos, né? Esses alunos, eles são do primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio e EJA. Nós temos alunos desses 227 como fala, dentro dessas séries. Nossa escola atende 6 aldeias em torno aqui, são 6 aldeias, e nós temos atualmente a quantidade de mais ou menos 578 pessoas, né, dentro dessas aldeias. E diante desse quadro de pandemia que a gente está vivendo agora, a escola encontra fechada, como todas as outras, né, e na aldeia encontra-se funcionamento da UBS, somente, dentro da aldeia, e a cozinha comunitária, né, que serve as refeições para a comunidade na Tepuapuaú, que é a parte de cima, onde tem a maior concentração de número de pessoas, né, então lá tem a cozinha comunitária, né, e quando começou os noticiários a falar sobre essa doença, na verdade, as pessoas ainda não sabiam muito o que estava acontecendo, né? Não tinha noção do que estava acontecendo. Então, a gente na escola começou a trabalhar um pouco com os alunos, para os alunos entender o que estava acontecendo e possivelmente o que estaria por vir, né? E, enfim, mas ainda assim foi poucas informações, porque, né, até hoje nós ainda estamos meio que não sabemos muito o que está acontecendo e nem como proceder, né? E, por enquanto, nós temos conhecimento de que realmente o que estava acontecendo somente com o que aparece na televisão, né? As pessoas continuaram suas vidas normalmente aqui, e a gente ficou meio perdido, porque quando começou realmente a quarentena, que fechou a escola, o CECI, na verdade, ele fechou, e hoje ele é um local de isolamento para as pessoas com sintomas, né? Ele não funciona, não tem a função, por enquanto, de escola. E lá o CECI, ele está como um isolamento, onde fica uma equipe 24 horas de médico e enfermeiro, com as pessoas que estão com sintomas do Covid e já fizeram teste e foram detectados que realmente estão, né? Algumas semanas depois da quarentena, que começou a acontecer algumas demandas por parte da Secretaria da Educação, né? A primeira delas foi o Merenda em Casa, que é uma verba que o governo disponibilizou para os alunos matriculados que têm direito ao Bolsa Família e tal, mas pelo aplicativo PicPay, né?
onde entra a questão de que nossos alunos e os pais, apenas 20% dos pais dos nossos alunos possuem celular, né? Então, gerou uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, nós ficamos meio que sem saber como proceder. Mas, ainda assim, o que a gente fez? Nós fizemos um mutirão na escola para auxiliar os pais, né? Para os pais, nessa questão, ajudando a baixar o aplicativo, fazendo a inscrição deles no aplicativo, mas infelizmente foram apenas uns 10 pais só que apareceram para a gente poder ajudar nesse dia, né? E nós iríamos então marcar uma outra data para continuar com esse mutirão para auxiliá-los. Só que dentro desse período em que nós fizemos um primeiro mutirão e 2 dias depois que nós iríamos marcar uma data, apareceu o primeiro resultado positivo de Covid na aldeia. E diante disso, todo mundo ficou muito preocupado, né, muito assustado, e paramos para conversar o que nós iríamos fazer, né? Foi aí que, diante dessa situação, a liderança começou a tomar algumas precauções, né? E foi solicitado para a gente que a gente ficasse dentro de casa, não ficasse circulando na aldeia, né? Só em caso de necessidade, extrema necessidade para sair, para ir no mercado, mas se não tivesse a necessidade de sair de dentro de casa, que era para a gente ficar dentro de casa, né? Depois do primeiro caso que apareceu de Covid, né? E por esse motivo, a aceleração do contágio foi muito rápido. Por quê? Porque a aldeia ela é muito pequena, né? Tem um número de pessoas muito grande, mas é um espaço muito reduzido, né? Então, a unidade de saúde que tem aqui na aldeia passou a monitorar os casos, né? De que maneira? E essa informação que eu vou passar agora foi dada pela gerente do posto da UBS aqui da aldeia, né, a Eugênia Zilioli, e a informação é que peraí que eu me encontro aqui. Foram feitos testes PCR para a Covid-19 nas 6 aldeias, entre os dias 15 de maio a 16 de junho. Foram um total de 510 coletas para os indígenas, onde desses testes, 105 foram testados positivo e 405 testados negativo. 37 indígenas ficaram sobre os cuidados da equipe da saúde 24 horas no CECI, que é lá no isolamento, né, numa média de 12 dias, eles ficaram isolados. A maioria dos indígenas positivos para a Covid-19 estavam com sintomas respiratórios leves. Os indígenas que testaram negativo continuam sendo avaliados, pois é possível que positivo em algum momento, né, pelo fato de ainda ter contato com as pessoas. Desculpa. Então, nossa situação atual é de 589 indígenas cadastrados, 105 indígenas positivos para Covid, 405 negativos. Indígenas hospitalizados foi um só, que já está recuperado, não temos nenhum, né? 37 indígenas ficaram isolados no CECI até hoje, e óbitos nenhum, graças a Deus, né? Mas isso aqui no Jaraguá, isso da nossa aldeia. A gente tem, infelizmente, a gente tem notícias de outras aldeias que já aconteceram óbitos de indígenas por Covid, né? Por esse motivo, as ações escolares aqui na escola, elas estão sendo totalmente virtual, mas com professores só, porque onde está sendo realizado, tem reuniões, estão participando de reuniões, ATPCs, os professores elaboram vídeos para trabalhar com alguns alunos, poucos alunos, né, pelo celular, porque, infelizmente, os alunos, eles não têm, como fala, são poucos, aproximadamente 20% dos nossos alunos possuem aparelho de celular, né, que impossibilita o acompanhamento deles diante da necessidade de trabalhar com celular nas aulas nas teleaulas e tudo mais, mas essa é a grande dificuldade que a gente está tendo no momento, né? E nós estamos aguardando essa onda de contágio baixar, né, pelo menos aqui na aldeia, para a gente poder tomar novas atitudes, mas por enquanto temos que manter quarentena,
porque por ser uma aldeia pequena, o contágio é muito fácil, muito rápido, né? E de momento é isso, não temos como trabalhar muito com os alunos, né? Nós estamos tentando, de todas as maneiras, trabalhando com os professores para que no momento oportuno a gente consiga todo esse material que a gente tem, todo esse trabalho, conseguir com os alunos, né? E de momento é isso, nossa situação é essa, né? Não temos muito o que fazer, como as outras pessoas, estamos todos em quarentena também. E todos dentro de casa mesmo aqui, porque aqui é muito mais fácil da gente, do contágio, né? E quem não é de risco, sempre tem alguém em casa que é de risco. Então, essa é a nossa grande preocupação. Né? E é isso. Uhum. Obrigada, Jati, por enquanto. Muita informação bem precisa, a gente quer muito saber sobre isso, né? Porque nós estamos no mesmo território e às vezes a gente fica isolado também, mesmo sem a pandemia, né? Porque às vezes a gente não tem as informações sobre, né, como é a cultura e como passa por essas situações como o que a gente está vivendo agora, né? E eu até quero que depois fazer algumas perguntas para a gente complementar e para você falar um pouquinho mais sobre a escola, mas eu vou passar um pouquinho para a Eliane, para ela falar um pouco de como eles têm feito na escola, tanto antes, né, do projeto com a cultura indígena, como um pouco de agora também. Acho que é importante para trocar um pouco entre as duas, né? E aí eu volto para você de novo para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Eu vou passar para a Eliane. Eu acho que no começo eu esqueci de me apresentar, porque eu já fui logo apresentando a mesa, mas eu não me apresentei. Então, eu sou a Márcia, eu sou superescolar, né? E eu atuo com as escolas da região de Taipas, que é próximo também do território Jaraguá, né? Então, a escola onde ele trabalha é uma das escolas onde eu sou supervisora, né? Que é a MF. Márcia, ficou sem o áudio. Pode. Estava sem o áudio. Pode iniciar. Ele. Não, a gente não ouviu a sua apresentação. Agora eu passo para você. É que a gente não ouviu a sua apresentação. Apresentação? Então, eu sou a Márcia, eu sou supervisora. Tá. Eu sou a Márcia, eu sou supervisora escolar na Diretoria Regional de Pirituba, e eu trabalho com as escolas da região de Ipatinga. Das escolas onde eu sou supervisora é a MEP Osório Silvestrin, que é a escola onde a Eliane trabalha, é professora, e aí agora eu vou passar para a Eliane contar um pouquinho das ações lá em relação a esse momento, né, como a escola está se organizando nesse sentido, e volto depois para já te comentar mais um pouco. Olá, boa tarde. Como a Márcia disse, eu sou professora, né, da MF Enzo, e nesse momento, né, de pandemia, a gente também teve muita dificuldade, como a Jati disse, né, em relação aos alimentos, né, em relação das pessoas estarem na escola, né, mandando, né, para a gente essa parte da alimentação, e também muita dificuldade em estar atingindo, né, os nossos estudantes com essa tecnologia que não chega a todos, né? Então, a gente tem uma porcentagem, por exemplo, a gente tem 1.000 alunos na escola, e uma porcentagem, assim, de 30, 40, vou arredondar até para 50, tendo acesso
a essas aulas, né, virtuais. Então, a gente tem a nossa preocupação maior, né, além dessa parte da alimentação, mas foi do contato que eles precisavam ter conosco para não perder o vínculo, porque a gente atende lá na escola o ensino fundamental 1 e o 2. Então, a gente tem uma quantidade assim, bem grande, né, dessa fase de infantil, né, adolescência. Então, a gente precisava manter esse vínculo, né? E, assim, é extremamente importante, porque a escola é um local social, né? Ela para muitos da nossa região, do nosso território, a escola é o ponto de encontro, aonde eles fazem toda seu contato social, né? Então, assim, esse vínculo era muito importante para nós. Então, a escola ela tem um projeto político-pedagógico que defende, né, que o aluno se identifique com a escola, que a escola seja um lugar onde traga a identidade daquele estudante. Então, a gente pensou como fazer, né, esse acesso a esses estudantes nesse tempo de pandemia, né? E aí a gente conversou e a gente decidiu dividir em eixos o problema da tecnologia, o problema de acesso. É muito difícil a gente resolver, né? Porque não existe, na verdade, não existe uma política pública. O que a gente faz é tentar tornar o mais fácil, né? Para que esses estudantes acessem, mas na verdade não existe uma política pública de acesso a todos que acessem a internet, que todos tenham um equipamento em casa, né? Uma coisa que isso também afeta os próprios professores, os profissionais da educação, né? São bastante afetados também com isso. Então não tem como a gente tenta amenizar, né? De alguma forma, mas não tem como falar assim, todos vão ter internet, né? Se todos tivessem comida, se todos tivessem água, saneamento básico, já seria um passo assim muito grande, né, para a nossa sociedade. Então, assim, essa pandemia veio, né, para deixar as vistas grossas o nosso problema social, esse abismo que a gente vive, né, na nossa sociedade. E a nossa escola ela tenta amenizar essa situação. Então, de que forma? Os conteúdos, né, a parte pedagógica, didática, tal, a gente resolveu colocar como eixos. Então, a gente tem contato com esses adolescentes, com essas crianças, mas levando para eles temas, não trabalhando os conteúdos que deveriam ser trabalhados se eles estivessem na escola, né? Porque a própria escola ela já tem no seu período, que vou dizer normal, né, no seu dia a dia, ela já tem um currículo que prestigia, vai além dos conteúdos, né? Prestigia outras temáticas. A gente leva muita temática, né? Inclusive a temática indígena, ela faz parte do nosso currículo. Ela tem que ser trabalhada, né? Principalmente, não só, né? Mas principalmente nos terceiros anos do ensino fundamental, né? Então, a gente divide por ciclo, o ciclo de alfabetização. No terceiro ano, a gente vai trabalhar, né, os professores, eles trabalham a temática indígena, né? No primeiro, a gente trabalha a parte de percepção de mundo, porque o eixo temático do ciclo de alfabetização é o território, né? Lembrando que eu falei do nosso PPP sobre a identidade, né, da escola, aquele estudante ele tem que se sentir identificado na nossa escola, porque senão não há aprendizagem. E aí a gente trabalha assim, o primeiro ano a percepção do território, o segundo ano é a temática negra, né? E o terceiro ano é a temática indígena. Mas só no terceiro ano não, né? A gente vai trabalhando a todos, não é só no terceiro ano que ele vai ver essa temática, não só no segundo, existe uma continuidade disso, mas preferencialmente no terceiro ano, para tipo, não deixar escapar, né? Essa temática ser falada de alguma maneira, né? E também a sala de leitura, da qual eu também represento, né, aqui, a sala de leitura, a gente trabalha muito essa temática indígena, né?
E durante a pandemia, a gente, de alguma forma, a gente traz essa temática também para os nossos estudantes. A gente tem um dos eixos, deleites de leitura, em que a gente prioriza, né, tanto a temática indígena, a temática africana, a temática periférica, né, de trazer literaturas periféricas, literatura indígena, e outros, por exemplo, tem o eixo saúde, que ele vai trazer a parte vai falar sobre ervas, sobre temperos, e aí é lógico que vai acabar trazendo essa temática indígena também para os estudantes. Mas isso que a Jati falou, dessa dificuldade de atingir a maioria, né, pelo menos a metade desses estudantes, a nossa escola também passa por isso. A questão da alimentação, né, a questão de, por exemplo, muita dificuldade de se fazer a inscrição para receber o documento, né, a apostila da secretaria, com muita dificuldade de acesso de se cadastrar para receber a ajuda do governo, né, porque a gente tem um setor de assistência social que não foi usado, né, e aí é lógico que há aquele embate político, né, e muita dificuldade dessa parte de alimentação mesmo, das merendas, enfim. São situações em que a escola ela está muito presente em estar dando esse auxílio às famílias, né? Porque é na escola, a escola é a representação do Estado, a gente sabe disso, né? No território, e é lá que eles vão bater mesmo, né? Eles vão querer saber, eles vão querer informar, eles precisam, né? É uma necessidade deles de ter essa informação. E então a gente está muito assim, muito parecida, né, as escolas, né, e eu acredito que tanto a nossa escola lá, o Enzo, como a escola em que a Jati está representando, a gente acaba representando todas as escolas do território da cidade e do Brasil. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né, Márcia? Isso. Obrigada, viu, Eliane, pela sua contribuição. Eu queria passar para a Jati algumas questões que fizeram, que os participantes que estão assistindo a gente fizeram, né? Uma delas é em relação à questão da demarcação, né? As pessoas estão perguntando se houve avanço na obra lá da construtora, da tenda, durante esse período da pandemia, né? Se você sabe dizer se houve se eles deram continuidade, se houve avanço nessa questão da construção. Uma outra pergunta é se vocês estão tendo apoio do governo, se foram editadas políticas públicas para atender ou auxiliar nesse momento tão difícil, né? Você falou um pouco das ações da UBS, né, da testagem massiva dos moradores da aldeia, mas para além dessa parte específica da saúde, tem alguma outra forma de auxílio governamental para esse período específico? A merenda que você falou, ela é de todas as escolas, é para todas o mesmo critério para todos, né? Então, especificamente, né, para as aldeias que a escola atende, né, ou para essa escola especificamente, teve algum apoio diferente nesse período, Jati? Então, em relação à construtora, tem da demarcação lá naquela parte, eu não tenho muitas informações. A única informação que eu tive foi que eles não poderiam continuar, foi com a construção, com o trabalho deles, né? Só que alguns dias atrás, o pessoal daqui que passou por lá viu que eles estão continuando, sim, que eles continuam, mesmo diante do que saiu, que eles não poderiam continuar, eles já colocaram outras máquinas, estão, parece que retirando algumas árvores, alguma coisa assim de lá,
E, no caso, eles estão passando por cima daquilo que foi decretado, né, para eles não fazer. Mas parece que já foi também entrado com uma ação para que fosse impedido, novamente, deles continuarem esse trabalho. Na verdade, eles estão na insistência, né, eles estão insistindo em continuar em fazer, né, e isso é o que eu tenho de notícia a respeito do Tenda. Qualquer eventualidade, posso conseguir outras informações, porque como a gente está meio que preso dentro de casa, não consegue muitas informações, né? E sobre o que está, sobre as ajudas, sobre o governo dar alguma assistência, isso infelizmente a gente não tem por parte de FUNAI. O que está acontecendo na aldeia, a maioria das pessoas aqui que vivem de venda de artesanato, que no momento não estão conseguindo, a gente está vivendo, eles estão vivendo de doações de cesta básica, né? Por isso que tem a cozinha comunitária, que chegam as doações, são levados para a cozinha comunitária para estar fazendo alimento para a população aqui da aldeia, né? E no momento é isso, não existe nenhuma ajuda por parte da educação, no caso, existe somente essa parte desse programa Merenda em Casa, que a gente não consegue, de forma alguma, avançar isso com os pais, pelo fato dos pais não ter o celular e pelo fato de quando a gente consegue baixar o aplicativo, fazer a inscrição, só fica esperando para poder aprovar a inscrição que foi feita, né? Quase como falam, aquela verba de R$600, que as pessoas só estão reclamando que está só em cadastramento, então é isso, não existe nenhuma ajuda por parte de governo para esse momento. O que está acontecendo graças a Deus o povo tem ajudado muito com doações de cesta básica, de agasalho, cobertores, mas governo mesmo, acho que não vi nenhuma ação do governo, a não ser a parte da UBS, que realmente tem ajudado bastante nessa questão, porque a gente sabe que tem outras aldeias com muitas dificuldades em relação à saúde, e aqui, diante de todas as dificuldades, o pessoal da UBS, juntamente com a liderança, tem conseguido pontos positivos, né? E é isso, por enquanto é isso. Se conseguirem nos ajudar com mais doações de cesta básica, não sei de que maneira a gente poderia divulgar, apesar da live agora também, né? É dessa maneira que tá acontecendo a sobrevivência dos indígenas daqui dessa aldeia, através de doações, né? E no que acontecer de ajuda, no que houver de ajuda, será sempre bem-vindo para a comunidade. E é isso. Muito obrigada, Jati. Tem mais duas perguntas aqui, né? E acho que uma você falou agora, né? Uma delas era o que nós, gestores educacionais da prefeitura, do estado, de outras escolas, o que a gente pode fazer para ajudar nesses tempos desafiadores, né? E aí você falou da questão da ajuda comunitária mesmo, né? Das doações, que são possíveis fazer ações para contribuir, né? Talvez se você puder dizer um pouco assim, o que é mais importante em termos de doação, né? O que ajuda mais, que tipo de doação ajuda mais, você pode comentar sobre isso. E também foi feita uma pergunta se vocês conseguem saber ou identificar, tem alguma informação mais assim, sobre os impactos mais psicológicos, né, tanto em relação aos estudantes, como as famílias, né, se tem, como que as famílias têm lidado também do ponto de vista psicológico. A gente sabe que, do ponto de vista material, tudo ficou mais difícil ainda, né, que é essa parte da sobrevivência mesmo, né, porque é um momento que agravou, né, para essas questões, como você disse, que as pessoas vivem de artesanato, né, e mesmo aquilo que é
alguma regra do governo federal, por exemplo, tudo é muito burocrático e muito moroso, que dificulta, né? E, para além disso, assim, como que as pessoas se sentem, né? Como você tem percebido que as pessoas reagem, né? Se teve adoecimento também, assim, do ponto de vista psicológico, se vocês percebem esse impacto também nas pessoas, estando vivendo aí juntos essa situação. Aí, se você puder comentar essas duas questões, eu agradeço. Tá. Em relação à ajuda, acredito que doações de alimentos, cesta básica, para a gente é o primordial, né? Para que não falte alimento, principalmente para aqueles que no momento se encontram sem renda, né? Essa é o primordial do momento, cesta básicas e alimento mesmo. E agora, quanto a essa parte, eu acredito que não só nós aqui da aldeia, mas acho que isso já é algo global, a dificuldade que tá acontecendo, ficar preso dentro de casa é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? E mesmo porque aqui a gente tinha total liberdade de ir para um lugar e voltar e conversar e estar junto, porque sempre que tudo que acontece aqui sempre é feito reuniões, sempre, e tem a casa de reza onde se encontram para fazer os atos religiosos, então isso é uma coisa que teve que parar. Eu acredito que isso realmente mexe, sim, com o pensamento, com o psicológico das pessoas, porque a gente parou drasticamente nossa vida, né? Parou de uma forma que nunca pensamos que isso pudesse acontecer, né? Então, isso mexe, sim, mas acredito que a parte espiritual é o que realmente conta, porque é o que ajuda, né, nesse momento. Não acredito que não só para nós, para todos, porque se a gente ficar nesse momento com a cabeça voltada para tudo que está acontecendo de ruim e deixar isso dominar, essa é a parte mais vulnerável que nós temos. Então, temos sim que nos manter firmes, né, no propósito de que tudo vai dar certo, porque a esperança, ela tem que estar sempre conosco, né? Mas aqui também nós temos temos uma ajuda muito grande, ainda por parte da UBS, onde eles têm, como fala? Temos uma psicóloga que ela ajuda muito nessa parte, principalmente as pessoas que se encontram mais vulneráveis diante disso, né? Elas já entenderam que tem alguém que pode ajudar, então, quando elas se encontram de alguma forma precisando de uma ajuda, elas procuram por essa profissional da saúde aqui, que é a psicóloga, e acredito que para ela deve estar sendo um momento também difícil por estar sendo uma demanda bem grande, porque as pessoas realmente nós estamos enclausurados e sofrendo com isso, né? Mas acredito que como eu falei, a parte espiritual tem ajudado bastante as pessoas aqui, e isso é o mais importante, né? É isso. Obrigada, Jati. Depois, acho que você também, se quiser comentar com a gente, assim, para além da pandemia, né, nas outras escolas, como que a gente pode contribuir com o povo guarani nas suas lutas, né, que são permanentes, que não se limita a esse período, né? Se você quiser dizer também, a gente tem tentado, né, conversar com as escolas, se constituir como território, né, de fazer essa aproximação também entre a rede municipal e a rede estadual, né? E aí você disse que é uma escola que tem, se eu anotei direitinho aqui, que tem 227 alunos, né? Mas nessa quantidade você diz que é desde o primeiro ano do ensino fundamental até ensino médio, até EJA, né? Provavelmente tem uma organização diferente, porque a LDB também prevê, né,
uma organização, às vezes, calendário, tudo é mais de acordo com o que faça sentido para a cultura, né? Então, até para nós aprendermos também, entendermos um pouco mais dessa especificidade, dessa singularidade, é importante que até você deixe para a gente um pouco dessa possibilidade, né, de como que a gente pode e como que a gente pode até conhecer um pouco mais de como vocês organizam a escola, né, com aquilo que é próprio da cultura, com aquilo que é próprio dos guaranis. Então, se você puder só comentar um pouquinho, porque a gente está aqui como aprendiz também, aprendendo com você nesse momento tão importante dessas contribuições que você está trazendo para nós, né? Então... Vou passar para você. Ok, eu teve algumas falhas nas suas perguntas, mas eu entendi um pouquinho aqui de algumas questões. A gente tem um trabalho diferenciado, sim, dentro da escola, por conta de ser uma escola diferenciada com educação indígena. Nosso calendário, ele é diferenciado porque ele aborda principalmente datas de eventos culturais, né, religiosos, dentro da cultura, e nós temos, por ser escola, ela é uma escola bilíngue, né, a gente trabalha a língua materna, que é o Guarani, e as demais áreas são igual às outras escolas mesmo. Por quê? Porque a gente vive dentro da sociedade praticamente. A nossa aldeia ela é situada numa região que é perto de tudo, a gente não vive isolado, não é uma aldeia isolada, então precisa ter o conhecimento, sim, daquilo que a gente está vivendo e convivendo aqui no entorno, né? Então, ela é uma aldeia, ela é uma escola diferenciada, uma educação diferenciada, mas que ainda assim tem que ter o trabalho da sociedade num todo, né? Então, a nossa parte diferenciada é a língua materna, que é trabalhado o Guarani, e dentro dessa língua materna a gente trabalha as questões culturais, né? E acredito que esse ponto que você colocou a respeito das outras escolas, acredito que pode sim ser traçado um plano, um trabalho em conjunto com as outras escolas para que as pessoas possam ter um conhecimento diferente, um conhecimento certo que é diferenciado do conhecimento que eles tiveram até hoje, né? Isso é muito importante, mesmo porque até hoje, nos dias de hoje, a gente sofre preconceito, sim, não tem como, né, pela falta de conhecimento das pessoas, né, e acho que isso é válido para que desde pequenos eles possam entender que tudo aquilo que é passado para as escolas sobre os indígenas não é dessa forma, que é uma realidade totalmente diferente, né, é uma questão que se a gente for ver, nós indígenas, isso mexe muito com a gente, porque a gente tem um resultado muito negativo da sociedade em relação à nossa cultura, em relação aos indígenas. E isso é bom para que, de alguma forma, possa entrar na mente das pessoas da forma certa, né? E acredito que sim, é muito válido essa proposta. Acho que poderíamos sim fazer uma proposta para trabalhar com as escolas, né? A gente, na verdade, já temos pessoas na aldeia que trabalham com palestras e dentro das escolas para poder passar esse diferencial, essa realidade, né? O certo que é a cultura indígena, né? É isso. Não consegui entender muito a sua pergunta, porque falhou bastante no momento que você estava perguntando. Não sei se eu ajudei com essas respostas. Sim, mas ajudou muito, Jati. Era essa questão mesmo que eu estava perguntando, né?
tem esse interesse em conhecer mais, né? Acho que seu bebê também acordou. Agora ele acordou. Mãe. Então, eu penso que é uma conversa que se inicia aqui, mas que ela pode continuar, não é, Jati? Eu fico muito feliz com você ter aceito essa participação, né? Aqui está dizendo que uma professora de MEI no comentário já fez visita às aldeias do Jaraguá há uns 4 anos, que foram muito bem recebidas, que adoraram conhecer a escola, né? E eu acho que é uma primeira conversa assim que faria muita falta. Tá sem microfone, Márcia. Márcia, tá sem o som. Tá sem o som. Voltou? Agora sim, Voltou? mas a gente sim, voltou, mas a gente não ouviu o que você disse. Tem que repetir. Então, assim, é muito importante. Não só dizer que é valiosa a sua participação, a gente precisava muito, né, ouvir você, a gente não pode falar em nome, né, de um grupo que tem voz própria, que tem uma pessoa que possa falar do próprio povo guarani, né? Então, é essencial a sua participação aqui hoje. Você passou no começo os dados, né, sobre a testagem e os casos que deram positivo e negativo para a Covid nas aldeias. Um comentário se tem casos de professores e de estudantes que você saiba que também testaram positivo, que ficaram entre os 105, né, que você falou que testaram positivo. Tem professores e estudantes da escola também que estavam entre esses casos, né? Só para você comentar um pouquinho. Muita gente aqui parabenizando, essa participação é muito importante para a gente tentar descolonizar o currículo, né? E as estruturas das nossas escolas também. Então, eu vou passar para você fazer essa fala agora, e vou passar depois para a Eliane também, se quiser fazer mais algum comentário, para a gente começar a caminhar para o nosso final aqui do dia de hoje. Mas passo para você primeiro, já para você comentar, se você conseguiu ouvir agora, né? Em relação aos que, dentro desses 105 que foram infectados, nós temos professores, sim. Eu tive conhecimento de três professores que tiveram sintomas leves, né? E dentro desses 105 também tem alunos, porque são bastante jovens que nós temos, né? E tem alunos, sim, que foram infectados que também tiveram sintomas leves. Alguns deles precisaram ficar no isolamento do CECI, mas que foram sintomas leves, né? Não teve casos graves, nem de professor e nem de aluno. E acredito que é isso, de informação de infectados, professores nós tivemos poucos e aluno também, né? Graças a Deus, criança que a gente tem percebido que não tem muito avanço, assim, da doença nas crianças, né? Graças a Deus. Que bom. Então, eu vou passar para a Eliane, se ela quer fazer os comentários, depois só passo para você mais uma vez, já para a gente ir finalizando. Bom, Jati, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com a Jati, porque é uma fonte de informação muito, muito grande, né? Pelo menos para mim, como professora, e que sempre tenho assim, uma tentativa de levar essa temática para os nossos estudantes, eu acho que eu aprenderia muito, né? Como eu disse, a gente tem, né, um trabalho, um projeto
a gente leva a cultura indígena para os estudantes na escola. E a gente, assim, o nosso receio muito é se deparar com esses equívocos que a gente, na nossa sociedade, ainda se comete, né? De ver o indígena como uma pessoa, né? E a palavra etnia, né? Referir aos indígenas como povos originários, etnias, né? É uma coisa, assim, muito nova, né? Que está sendo usado, e, assim, muito pouco ainda apreendida para o uso, né? Então, existem, assim, muitos equívocos que se comete ao se tratar da cultura indígena, dos povos indígenas, e, então, assim, é um receio, né, que eu tenho e que eu percebo, assim, de muitos colegas, de esbarrar nisso, né, nesses equívocos, e transmiti-los, né, como uma ideia, assim, oficial, porque é dentro de uma escola, né. Então, quando você fala, né, que é importante, quando a Márcia coloca, né, da importância desse vínculo, né, da nossa escola, por exemplo, nesse momento, da minha escola com a sua escola, para um vínculo, assim, de aprendizagem, eu acho, assim, muito importante. Se a gente pesquisa, a gente acha muitas coisas que são sérias, com tratamento sério da temática, né? Então é importante a gente correr atrás, a gente está se atualizando, de conversar, né? Existem muitos livros de autores indígenas que tratam desse tema, né? Mas, assim, eu acho que é importante, é o que a gente tem, um acesso que a gente tem, e que a gente tem que validar esse acesso, né, como escola. Mas, assim, esse contato, por exemplo, o meu contato agora, mesmo que virtual, com você, é de uma riqueza, assim, que não tem tamanho. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, o convite que fizeram a mim, né, e eu queria que, como eu disse, né, eu passaria, assim, muito tempo conversando com você, tirando muitas dúvidas, né, e aprendendo bastante. Eu queria, assim, agradecer, né, e agradecer, enfim, esse momento e, enfim, a importância da sua cultura para a gente, né? Então, muito obrigada e agradeço a tudo já. Eu vou passar para a Jati se despedir e falar aqui. Só perguntaram também, Jati, se os artesanatos que são produzidos, se nesse tempo, nesse período da pandemia, se está sendo divulgado em algum lugar, tem como ter acesso em algum lugar. Então, se você souber alguma informação sobre isso, se tem algum lugar virtual que divulga, né, o artesanato feito também nas aldeias. E mais uma vez dizer que a sua fala para nós, ela faria muita falta no Ocupa Cidade nesses 3 dias se não tivesse a representação, né, do nosso território, dos povos Guarani. Então, mais uma vez, dizendo o quanto é importante você estar aqui. Tem uma pessoa aqui de uma escola de São Bernardo, também falando dessa importância, São Bernardo do Campo, outro município, né, falando da importância. E teve mais um comentário falando dos R$600, né, fazendo uma crítica, dizendo que, na verdade, a preocupação nesse benefício dos R$600, o governo está mais preocupado em alimentar a economia, né, mesmo sem a produção, eles acabam priorizando algumas pessoas que têm dívidas para pagar as pendências e continuar alimentando a economia. Então, a preocupação ainda não é com as vidas, com as pessoas, né? É sempre essa lógica ainda do mercado, né? Assim como a construtora lá que não respeita, né, a proibição e continua no avanço das suas ações, né? Então, a gente vê que ainda falta muito para a gente resistir, para a gente lutar, né, pelas vidas e pelo direito de todo mundo, à cidade, ao território, aos direitos básicos que todo mundo deveria ter, né? Então, eu mais uma vez agradeço e já passo para você fazer os seus comentários finais aí, Jati. Muito obrigada. Ok. Então, eu fiz uma promessa para mim
diante da situação que nós estamos vivendo, que eu não falaria mais sobre política, nem no Facebook, nem em nenhum outro lugar, porque acredito que não só para mim, mas que isso é uma coisa geral, que essa política que nós estamos vivendo está fazendo muito mal para as pessoas, está sendo algo ruim, vamos dizer assim. Então, eu cheguei no limite de fazer essa promessa para mim mesma. Mas, desde já, eu quero muito agradecer esse momento, né? Agradecer o Saulo, que me fez esse convite, primeiramente. Agradeço muito a ele por essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, expressar um pouquinho da nossa realidade. Agradecer a Márcia, que me auxiliou nesses dias antecedentes à live, né, que eu falei para ela como que vai ser, porque eu falei, vou ficar muito nervosa, porque eu sou muito tímida e tal, mas quero agradecer muito, espero ter contribuído um pouco, né, nessa parte, e muito obrigada de verdade por essa oportunidade. Obrigada a todos. Só saber se tem algum lugar que mostra sim, os artesanatos. Posso procurar essa informação, e se não tiver, a gente pode tentar ver algum canal, alguma coisa aí para divulgação. E aí eu posso estar passando para vocês depois, estar divulgando também, tá bom? Posso ver isso, sim. Tá bom, então. Ok? Tá ótimo. Muito obrigada, Jati. Então, eu vou pedir agora para quem está nos assistindo, agradeço muitíssimo, a gente certamente vai querer conversar outras vezes com a Jati, agora que a gente já fez esse primeiro contato, né? E para quem está nos assistindo, né, eu vou sugerir que vocês continuem nessa maratona aí das nossas ações do Ocupação Cidade, no oficial, né? A gente tem agora às 14 horas, quer dizer, está começando já uma conversa com os estudantes de várias escolas, de várias ações, né? Que vai iniciar. A gente tem uma sobre saúde mental infanto-juvenil, e às 4 a gente tem uma sobre as bibliotecas públicas municipais. E às 7 da noite a gente tem uma também sobre as moradias, direito à moradia. Então, continue acompanhando. Mais uma vez, pedimos aí a contribuição para os coletivos, contribuindo com quanto essa vaquinha no link. Quem puder também, né, procure as nossas escolas também, os contatos da região, né, as escolas municipais que estão aqui participando, e contribuam com doações que a gente faz chegar lá também, na aldeia, nos povos guaranis. E aqui a Maria colocou, e é isso, Jaraguá e Guarani, né, estamos todos juntos. Iane, da Jati, nesse momento, e é só o começo, né, ou a continuidade de muitas ações nossas de luta. Obrigada, gente, boa tarde, até a próxima. Tchau.